Boa noite a todos, que a paz de Jesus, que o amor de Deus estejam com todos hoje e sempre. Vamos responder as perguntas desta semana, dia 13 de 10 de 2022. Eu sou Wagner Maia e vou tentar responder e passar as informações que são solicitadas. Pergunta número 1. Existem vários segmentos espíritas que não sei diferenciar. Quais pontos devo observar para seguir algum deles? Resposta: o único segmento que o Espiritismo tem é do amor ao próximo, da prática da caridade. O Espiritismo é baseado nos preceitos de amor e de justiça da lei de Deus e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos 5 pilares principais na nossa doutrina. O primeiro deles é a crença na existência de Deus. O segundo é na crença da imortalidade da alma. O terceiro é a crença nas múltiplas existências, que é a reencarnação. A quarta é a diversidade dos mundos habitados. E, por último, a comunicabilidade dos espíritos. Mas qualquer um que seja destes pilares que sustentam a nossa doutrina, se não tivermos amor ao próximo, se não praticarmos a caridade de forma desinteressada, de nada terá valido a pena. Então, o segmento que eu posso dizer para você é o segmento do amor ao próximo, da prática da caridade e de crer em Jesus Cristo e em Deus Pai, que é misericordioso. Pergunta número 2. Compulsão alimentar pode ser problema espiritual? Resposta: eu não acredito que seja problema espiritual. O que pode ser é que este espírito já traga isto com ele e nesta encarnação seja uma das provas que ele deva passar e vencer. Muitas vezes não consegue vencê-la. O que pode acontecer é, se ele tiver débitos do passado, algum obsessor que possa estar atuando junto a ele, esse obsessor pode estar induzindo, através de suas ondas mentais, a que ele continue a comer e não vença essa dificuldade. Isto pode ser, mas ser um problema somente espiritual, eu não acredito que seja. Pergunta número 3. Por que parece que pessoas ruins, egoístas, se dão bem na vida? Resposta: as pessoas ruins, teoricamente ruins, egoístas, orgulhosas, prepotentes, elas querem parecer que estão bem, mas na verdade não estão. Há uma frase muito bonita, ela foi dita por Martin Luther King, e ela diz assim: o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio
dos bons. Então, essas pessoas ruins, egoístas, elas querem se aparecer a todo custo. Elas querem se mostrar como se fosse para falar para os outros assim: olha, eu me dei bem e você não. Mas o número de pessoas ruins que se dão bem é muito menor do que o número de pessoas boas que se dão bem. É que quando a gente é bom ou está no caminho da bondade, nós não necessitamos nos mostrar aos demais. A gente está lá satisfeito com aquilo que nós temos, agradecidos com aquilo que nós temos, fazendo a nossa parte. E não precisamos ficar nos mostrando para os outros. Então, quando a gente vê alguém se mostrar, é porque ele necessita, até mesmo seria de uma aprovação de todos os demais, de uma aprovação de uma sociedade. E nós, os que já estamos aí no caminho do bem, não necessitamos nos mostrar. Pergunta número 4. O espírita acredita em Nossa Senhora Aparecida? Resposta: com certeza. É um espírito de luz, um espírito do bem, um espírito da falange de Jesus Cristo, um espírito que está aqui juntamente com o Cristo e com os demais espíritos superiores, a governar o nosso planeta, a nos proteger, a nos intuir, a nos guiar. Então, Nossa Senhora Aparecida é um espírito de luz que devemos reverenciar e, quando necessitarmos, podemos até recorrer a ela, assim como recorremos a Jesus em nossas preces e nossas orações. Então, sim, acreditamos, assim como temos vários outros espíritos de luz que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar, nos guiar, nos orientar. Pergunta número 5. Pode um espírito com mais conhecimento reencarnar e ser um padre? Resposta: com certeza. Um sacerdócio é sempre uma missão. O espírito que aceita ou que pede por missão vir e ser um sacerdote é sempre com o intuito de praticar o bem, o amor e a caridade, junto dos irmãos menos favorecidos, junto dos doentes, junto daqueles que estão desesperados, junto de todos aqueles que necessitam. Então, pode ser um padre, pode galgar uma hierarquia. O fato dele ter o conhecimento, um conhecimento intelectual, adquirido em outras existências, em outras vidas, isto vai facilitar a ele o entendimento daquilo que ele vai estudar e praticar nesta vida. Então, sim, um espírito já evoluído pode muito bem encarnar, ser um padre por missão e ser o diferencial para toda uma sociedade, um diferencial de amor, de justiça e de caridade. Pergunta número 6. Se alguém desejar o mal para uma pessoa, ela recebe esse mal ou pode ser bloqueado?
Resposta: todos nós temos o chamado livre-arbítrio. Então, desejar o mal ou desejar o bem é liberdade de cada um. Agora, se a pessoa a quem se deseja o mal vai receber este mal ou não, também vai depender do livre-arbítrio dela. Se ela quiser, por invigilância, receber e praticar o mal que lhe é imposto, é livre-arbítrio dela. Não tem dessa de ser bloqueado ou não ser bloqueado. Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém, de nenhuma criatura. O que nós temos que fazer é acreditar nos preceitos de Jesus, de amor, justiça e caridade, praticar sempre o amor ao próximo em todas as circunstâncias. E desta forma, nós estaremos sempre protegidos pela espiritualidade de luz. E desta forma, o mal que nos é desejado nunca chegará até nós. Pergunta número 7. Qual a visão espírita do adultério? Resposta: o adultério não é correto sob nenhum aspecto. Gosto sempre de relembrar aquela passagem bíblica que diz que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Se uma pessoa comete o adultério, é porque ela não ama aquela outra com quem ela está. Se existir numa relação marido e mulher, ou dois cônjuges, se houver o amor, o respeito mútuo e a confiança entre o casal, com certeza não haverá o adultério. Então, a partir do momento que uma pessoa, por seu livre arbítrio, ela deseja, procura uma outra pessoa para se relacionar, já estando ligada a outra, ela é livre-arbítrio dela assumir o seu erro. Então a visão espírita condena o adultério. O espiritismo não condena nada. O espiritismo instrui. Então ele fala: cometer o adultério é errado, mas é liberdade de cada um agir como deseja agir. Então, o Espiritismo não condena nada, mas ele instrui. Pergunta número 8. Se os animais não têm karma, por que eles sofrem com doenças? Resposta: a doença é tipicamente da matéria. Ainda está presente neste mundo em que nós vivemos. Os animais não têm karma. Eles estão aqui em nosso meio até mesmo para nos ajudar, para que nós possamos muitas vezes desenvolver dentro de nós um amor que muitas vezes nós não temos. Então, existem muitas pessoas que se apegam a determinados animais e desenvolvem dentro delas o carinho, o amor
por aquele animal. Então, os animais estão aqui, colocados aqui por Deus, sempre com uma finalidade de amor, de bem, para nos ajudar. Sofrem com doenças? Sim, mas é devido à matéria que ainda temos nesse mundo. Então, eles passam pelas doenças porque ainda temos um corpo muito frágil. Pergunta número 9. A doutrina espírita ensina que não regredimos, certo? Porque o rei Davi, que era temente a Deus, voltou como Hitler? Resposta. Vamos tentar entender o que é regressão. O homem hoje já é um espírito que já possui uma determinada desenvoltura intelectual, um desenvolvimento intelectual. Regredir seria o homem voltar à forma primitiva, original dele, ainda como um ser onde um instinto animalizado predominava. Então, isto seria regredir. Eu não tenho o conhecimento deste fato, de que o espírito que animou no passado o rei Davi, em uma nova encarnação, veio como Hitler. Eu não tenho esta informação. Mas isso não é regressão. Isto seria erros cometidos. O rei Davi, ele era temente a Deus, mas dentro da sociedade em que ele viveu naquela época, ele também deve ter cometido algumas barbaridades, alguns erros. Pode ser. E talvez nesta ele teve uma oportunidade de se melhorar e não se melhorou. Então, isto é melhoria, progresso e não regressão. Pergunta número 10. Podem falar sobre Eurípides Barçanufo? Ele pode nos ajudar em algum setor? Resposta. Eurípides Barçanufo foi escritor, ele foi político, jornalista, fundador de grupo espírita, um estudioso da nossa doutrina, num tempo ainda onde o espiritismo era muito tinha muito preconceito para com o espiritismo. Ele é um espírito que atua nas falanges do bem. Ele pode nos ajudar em algum setor, como todo espírito iluminado, espírito do bem, sim, ele pode sempre estar nos ajudando. Assim como qualquer espírito que seja voltado para o bem, que engrosse as fileiras do amor ao próximo pregado por Jesus. Então, quando nós, se por um acaso estivermos necessitados de uma ajuda espiritual, em nossas preces, em nossas orações, nós muitas vezes pedimos a Jesus, ou a Virgem Maria, ou a algum santo que nós tenhamos uma devoção maior. Podemos pedir a Eurípides? Podemos pedir a Eurípides Barçanufo. Ele com certeza intercederá a favor daqueles que necessitem da ajuda, mas que também mereçam a ajuda. Muitas vezes pedimos coisas, mas sem termos o devido merecimento. Então, antes de pedirmos, seja quem quer que seja, a Jesus, a Eurípides, a Nossa Senhora, seja quem quiser,
vamos fazer uma análise de como nós temos nos comportado e se temos ou não o merecimento de conquistarmos aquilo que estamos pedindo. Mas ele pode nos ajudar se tivermos a fé, a confiança nele, com certeza as nossas preces e orações serão ouvidas por ele.